provavelmente as pessoas não conhecem o que são os manuscritos do Mar Morto. Não sei. não, E você tem uma ideia, provavelmente. Assim, eu já ouvi falar do Mar Morto, que é aquele que o pessoal, quando viaja lá para Fica flutuando. Fica flutuando. Ele é meio esverdeado, que eu tenho na minha cabeça. Ou meio azulado, depende do dia. Azulado, Mas o Mar Morto foi onde Jesus foi... Não, o Rio Jordão. Não, foi o Rio Jordão. O Rio Jordão, então eu já estou confundindo. Então não, eu só sei, eu já ouvi muito sobre o Mar Morto, mas o que são os manuscritos dele? São historinhas? Então, aqueles? São historinhas. Historinhas. Falar isso para uma doutora, né? São historinhas. Eu falo historinha também, tá tudo certo. Mas é historinha, né? E eu gosto de falar pros meus amigos, adoro chamar de revistinha ou gibi. E o pessoal dos quadrinhos fica muito bravo comigo. Aí eu falo, mas gente, é uma revistinha, é legal, não tem problema. Ótimo, é claro, eu amo gibi, imagina. Eu também. Então. Então assim, os manuscritos do Mar Morto, historiadores tendem a ser seres relativamente lógicos. Tá. Relativamente. Tá. Então, a gente escreve, então quando a gente diz assim, são manuscritos do Mar Morto. É porque eles são manuscritos, porque eles foram escritos à mão, e do Mar Morto, porque eles foram encontrados na região do Mar Morto. Essa é a lógica. E eles são textos que foram encontrados em cavernas, e são textos de 2.000 anos de idade. É muito interessante. 2.000 anos, então, depois de Cristo ou antes de Cristo? Assim, na época. Na época. Na época de Cristo. Os manuscritos do Mar Morto, eles são... tem alguns até 300 antes da Era Comum, que seria antes de Cristo, né? É porque o costume acadêmico, né? A gente tende a falar... Era comum. Era comum e não antes de Cristo. Olha, eu não sabia disso. Mas isso é uma coisa relativamente nova. Tá. A ideia é tentar desvincular um pouco e deixar menos religioso. Entendi. Então tem textos até de 300 antes da Era Comum até 70 depois da Era Comum. Quer dizer, antes da Era Comum e Era Comum, porque Era Comum é onde a gente está. Entendi. Aí esses textos, é fascinante a história, porque esses textos foram encontrados em caverna. Então você tinha umas cavernas e foram os beduínos que encontraram a historinha que foi uma cabra que se perdeu, aí eles foram atrás da cabrinha deles e encontraram na caverna os manuscritos, essa é a história. Mas o fato é que eles encontraram manuscritos numa caverna, eles tinham noção de que aquilo era antigo e valia um bom dinheiro, e daí eles levam esses manuscritos para vender. E a hora que chega em Jerusalém para vender, o antiquarista que pega fala, cara, isso realmente parece um negócio que vale bastante, oferece pro pessoal ali da École Biblique, que era uma escola bíblica, por isso, né? Esse é o nome. E daí os padres e os acadêmicos dão uma olhada naquilo e falam, cara, esses provavelmente são as cópias mais antigas da Bíblia. Aí... Meu Deus, aí a gente há 2 minutos falando que era gibi. Gibi! Mas é isso. Então os manuscritos do Mar Morto são um conjunto de textos judaicos que foram encontrados em cavernas na região do Mar Morto e que têm algumas das cópias mais antigas do que a gente hoje chama de Antigo Testamento, o que cristãos chamam de Antigo Testamento. Tá. Eu coloco que a gente hoje chama, né, que todo esse monte de palavras, assim, porque a gente tem que entender que nem sempre existiu o objeto livro, né? A gente está acostumado com o objeto livro. Você abre, você vira as páginas. Sim. Mentira, os jovens não estão mais acostumados com o objeto livro. Eu tenho minha pequena biblioteca ali, só de livros de terror. Mas objetos livros. Mas ela parou. Ela parou, né? De vez em quando vem uns livros aí, mas tudo aqui na tela. Então não tinha nem a tela, nem o objeto livro. O que tinham eram rolos de pergaminho. É isso que eu ia te perguntar. Qual era o material que foi encontrado nessa caverna aí? Era o que? Eram pergaminhos e alguns papiros. Rolinhos de pergaminho. Quando você fala pergaminho, imagina aqueles papéis todos cortadinhos do lado, assim, que você vai abrindo. Isso, exatamente. É isso. Só que você falou papel. Não é papel, é couro. Ah, couro. Pergaminho é feito de couro. E é um processo para o couro ficar bem lisinho, para você poder escrever no couro. E daí isso significa que você tem algumas restrições. Tá. Porque se você escrever no couro, né, tipo, couro, você enrola o couro, não dá para ser para sempre, porque senão você vai ter um rolo desse tamanho, não vai conseguir mexer nele. Então ele tem um certo tamanho que ele pode ser, e ele também vai ter um certo tamanho aqui, porque... Pra você conseguir, né, manusear ali. E também porque ele é feito de couro de bicho, e o bicho não é infinito para você fazer do tamanho infinito. Você tem uma certa limitação do próprio tamanho do bicho de onde você pegou, normalmente de cabra ou de, né? Então,
é muito diferente a forma da gente mexer no texto, quando o texto está nesses rolinhos. E não existia, e aqui eu estou falando de 2.300 anos atrás, né? Não existia ainda a ideia de, tipo, esses livros são do Antigo Testamento, esses livros não são do Antigo Testamento. Não. Todos eram livros religiosos que eram vistos como sagrados e como importantes. E a gente não tem nenhuma indicação na caverna, quando a gente encontrou... A gente, né? Parece que eu fui lá. Parece que foi nós dois lá. Assim, o manuscritinho ali. Foi maravilhoso esse dia, né? Quando a gente encontrou, foi ótimo. Esse dia foi louco. Esse dia foi louco. Há 2.000 anos atrás. Quando eles foram encontrados nos anos... Em 49, mais ou menos. 49, 50 foi quando descobriram esses manuscritos. Então, quando encontraram, não tinha uma coisa do tipo... essa seção aqui são só os textos do que a gente chama de Antigo Testamento. Aqui são outros. Então, lá tem textos tanto que fazem parte do nosso cânone hoje, quanto textos que são o que a gente chama de apócrifos. Que não entraram na edição final da Bíblia. Isso, que foi consolidada lá uns 600 anos depois, assim, lá pelos anos 300, assim, que a Bíblia começa a ser mais consolidada mesmo. E lá tem também a Taná, que seria o que algumas pessoas vão chamar de Bíblia hebraica, que são os textos do judaísmo. Tá. Que, enfim... Como é o nome? Taná? Taná. Então, eu falo isso porque às vezes a gente acha que tinha uma separação, tipo, o que é Antigo Testamento, o que não é, e na verdade a gente não tem nenhuma indicação que na Antiguidade eles viam isso como coisas muito diferentes. E por isso que é tão interessante a gente estudar também o que é chamado de apócrifo. É fascinante pensar dos manuscritos do Mar Morto, porque é como se a gente tivesse a oportunidade de abrir uma janela para 2.000 anos atrás. Sim, incrível. E saber o que as pessoas de 2.000 anos atrás estavam lendo. Estavam escrevendo, produzindo, né? E só que aí tem um monte de mistério junto. Que é o que eu amo. Porque, né, parece, né, estamos aqui, tudo muito bonito, muito bom. Mas os manuscritos do Mar Morto... Eu gosto primeiro que tem muita teoria da conspiração. E claro em cima desses manuscritos. Isso. Primeira delas porque a Igreja Católica está escondendo os manuscritos do Mar Morto. Não tá. A piada entre quem estuda essas coisas é que, às vezes, a Biblioteca do Vaticano é meio bagunçada mesmo, mas esse é o único motivo de esconder coisas. Às vezes a gente pensa assim, né? Que é uma super organização, que é uma... Isso. Não, às vezes é má organização e falta funcionário. Isso, com certeza. E daí, só que os manuscritos do Mar Morto não estão com a Igreja Católica, então não tem como eles esconderem. Eles estão com quem? Eles estão em Jerusalém. Tá em Jerusalém. Eles estão com o governo de Israel, então... Tem como a Igreja Católica esconder, a menos, enfim. Algo que não esteja com eles. Não é o rolê. Inclusive, qualquer pessoa pode acessar na internet, só que só tem em inglês, em hebraico, ou hebraico moderno, hebraico contemporâneo, ou alemão. Inglês já tá mais ou menos, né? Porque o hebraico e o alemão. O alemão, minha filha, não vou saber nada. Mas aí você tem lá, você coloca no Google Dead Sea Scrolls, né? Que seria Manuscritos do Mar Morto, .org, se eu não me engano, e você vai ter o site que tem todas as fotos dos manuscritos do Mar Morto, todas as imagens em altíssima qualidade. Então, ninguém está escondendo, você pode ir lá e olhar. O problema é que eles vão estar em hebraico e aramaico. Mas, assim, fora isso, você pode olhar à vontade. Incrível. Mas não é que está em inglês também, não? Não, o site está em inglês. O site. O site. Agora, por isso que eu falei, nossa, se estiver em inglês, está ótimo. Então, o site está em inglês, mas o manuscrito mesmo, só hebraico e aramaico. Isso. Tem um ou outro em grego e tem alguns em uma escrita que a gente está decifrando. Acho que tem uma escrita que a gente já decifrou e tem uma outra que a gente não decifrou. Adoro um bom mistério. Estão cavucando mesmo. Tem línguas que não existem mais, assim, nesses manuscritos? A gente pode dizer que o hebraico que está lá não é exatamente o hebraico de hoje, agora. Assim. Ele é bem... 2.000 anos, né, de diferença, assim, tem uma pequena diferença. E tem essa escrita estranha que a gente... O aramaico também... Existem falantes de aramaico hoje em dia, mas é um grupo bem pequeno de pessoas, assim, não é um grupo tão grande e não é também a mesma língua. Aramaico era a língua de Jesus? Isso. O hebraico, na época de Jesus, o hebraico já era uma língua meio antiquada. Já estava fora de moda. Só que os textos sagrados a galera escrevia em hebraico, porque eles já eram escritos em hebraico e se copiava eles da mesma forma, porque era importante que o texto
a palavra é importante, né? Então, a palavra não podia ser modificada. E é por isso também que a gente tem uma consistência muito grande desses textos ao longo dos anos. Como que você acha que eles estavam na caverna? Então, isso que eu ia perguntar. Eu já imaginei eles, assim, enroladinhos, numa pedrinha, assim, tudo amontoadinho num lugar, assim, que as pessoas foram procurar. A história é que eles foram procurar a cabra. Isso, e aí, cadê essa cabra? E a cabra, só tô ouvindo o barulho dela, que nem sei se cabra faz esse barulho. Aí encontraram, o que é isso aqui? Eu imaginei eles encontrando... Aí pegou um rolinho, assim, né? Amontoadinho, um monte, assim, ó, de vários rolinhos, assim. Isso, teria sido ótimo. Assim. Só que não. Não foi assim. É porque... Os rolinhos ficaram lá 2000 anos, né? Então, isso que eu pergunto. Como que tinha coisa, dava pra ler ainda? Porque, gente, tudo bem, o couro talvez seja mais resistente que o papel, não sei. Mas tá ali, né? Aí o que aconteceu? Primeiro, a maior parte dos manuscritos são fragmentos. Pedacinhos. Pedacinhos. Pensa que você pegou um livro, aí você picotou ele... Aí você jogou, aí você pegou metade e sumiu com essa metade. Nunca mais saberemos para onde foi essa metade. Então, a gente tem que foram encontrados em Qumran, porque o nome Manuscritos do Mar Morto no mundo acadêmico a gente usa para qualquer manuscrito encontrado na região do Mar Morto. Tá. Quer dizer, não contemporâneo, né? Porque senão vai ter um monte. Hoje em dia as pessoas moram na região do Mar Morto e escrevem. Hoje escreve e joga lá. Não. Tem coisas antigas que são encontradas naquela região. Os que eu estudei são de Qumran, que é um lugar específico. É um conjunto de... Qumran. É um vale. É um vale, né? E nesse vale tem caverninhas. Essas cavernas ficam em falésias, pra gente entender bem, assim. Então, não são cavernas que você via da rua, assim. Não tinha uma rua também. Tem que subir em algum lugar. Tem que subir. Tem algumas delas que você só chega com material de escalada. Que daí vem o mistério. Primeiro, por que eles guardaram esses textos na caverna? Porque ninguém lembrou, quando eles guardaram esse negócio na caverna, de deixar um manual. A gente está colocando esse texto na caverna por causa disso. Ninguém fez isso. Mas será que naquela época a questão demográfica era igual? Será que não caiu umas montanhas? Tem estudo sobre isso. Uns deslizamentos e tal? Tem estudo sobre isso. Inclusive, tem uma das cavernas que foi encontrada colapsada. Então... O teto da caverna tinha caído. E daí, eventualmente, a gente achou algumas coisas lá. São cerca de 15 mil fragmentos. Meu Deus, é muita coisa. Por isso que é uma das maiores descobertas arqueológicas do século XX. Maiores em sentido de coisa. Não é porque o cristianismo é super importante, é porque é muita coisa mesmo. Quando foi descoberto, mais ou menos? Mais ou menos 47, 48, 49, por aí. 50. Nos anos 40. Isso, nos anos 1940. 1949, 1900. Finalzinho da década de 40. Isso, beleza, porque assim... Cara, é muito tempo. É muito tempo. É muito tempo pra esse negócio ter ficado lá. E daí... E mesmo... Essa é a gata que de vez em quando ela aparece. Ai, que bonita. Ela sai das cavernas subterrâneas do Mar Morto. É muito tempo e ainda é um achado encontrar mesmo os fragmentos. Sim. Né? E daí eles encontraram esses fragmentos e você tem um grupo de acadêmicos que vai sentar num lugar que era chamado de, sei lá, é difícil de traduzir, mas é tipo manuscriptório. Ou scrollery, que é uma palavra muito difícil de falar. Mas era uma sala gigante nessa tal dessa École Biblique, que é um prédio em Jerusalém. E eles colocaram mesas assim, várias mesas. E eles recebiam esses fragmentos, eles conseguiam ir comprando o fragmento em caixinha de fósforo. Vinha no caos, assim. Não era... Não achem... É o caos. Não vinha... Tipo, a gente tá falando do final dos anos 40, 50, assim. A galera não tinha... Já existia arqueologia, mas você não tinha uma equipe... Tinha Cuidado com aquilo para pegar, luvinha. Muito do que a gente sabe, inclusive, de conservação, veio dessa descoberta. Entendi. Dos erros que a gente cometeu nela. Sim. E daí eles pegaram tudo isso, chegava e tinha uma galera que ficava sentada lá, pegando esse pedacinho, parece a letra, com aquele outro pedacinho. Tipo, é bem quebra-cabeça. Imagina você fazer um quebra-cabeça de 15 mil peças e você não sabe necessariamente todos os textos, como que é para ser o quebra-cabeça originalmente. Você não vê o quebra-cabeça normal vem na caixa, né? Ali a cidadezinha montada. Isso, não. Você não sabe. Você tem meio quebra-cabeça e você não sabe qual que era pra ser o desenho final dele. É um processo longo, né? Pra tentar descobrir o mínimo ali. Tanto é que os manuscritos só vão
tem outros processos políticos no meio, mas assim, eles só vão ficar públicos para a gente pesquisar todos eles nos anos 90. É uma área recente de estudo ainda. Porque, muito recente. Né? Muito em recente. termos acadêmicos, Sim, anos sim, 90, sim. o último livro publicado com que a gente chama de edição acadêmica, que é quando a gente junta os pedacinhos, aí a gente faz uma tradução, aí a gente coloca comentários a essa tradução. Essa é a primeira parte do trabalho. Eu já peguei isso pronto e já fiz uma segunda parte. O último desses livros acho que foi publicado em 2009. Então, assim... 2009 foi ontem. 2009 foi foi quando ontem, eu me formei. Eles ainda estavam publicando textos. Olha aí. Claro que tem alguns, a gente deu uma sorte, tem alguns que são maiores. Tem, por exemplo, o livro de Isaías. Tem uma cópia do livro de Isaías que ele é conhecido exatamente como o grande manuscrito de Isaías, porque ele é grande. Eu acho que ele é ele tem 2 metros, eu acho, de comprimento. Grande. E daí, porque na verdade a gente não abre o manuscrito assim, a gente abria assim, pro ladinho, porque são 2 metros. Isso é de filme, né? Não, e no filme é porque são coisas menorzinhas. Pequenininhas, né? Esse daí, pensa um negócio grande mesmo. Você precisa de uma mesa, você coloca na mesa e normalmente você vai enrolando um lado e desenrolando o outro para chegar no pedaço que você quer. Perfeito. O livro de Isaías, essa cópia do livro de Isaías tem 2 metros. É muito, eu vou falar, é muito bonito. E por que é muito bonito? Porque o couro tá bem preservado e você consegue ver a letra. E dá para ver também incrível. As marcações eles faziam marcação no couro com uma coisa, só não é um estilete assim, mas só para fazer uma fundada para a linha ficar certinha. Então tem aquela linha bem bonita e é uma pessoa que sabia escrever muito bem, então é muito bonito quase de ver. Quase caligrafia. Não, é isso mesmo. E daí esses são os que... Então a gente tem manuscritos grandes e tem manuscritos que tem só pedacinhos. Tem manuscritos que são cópias de coisas que a gente conhece, tipo o livro de Isaías, etc, etc. E tem manuscritos que são cópias de coisas que a gente jamais viu. E tá tudo isso junto. Esses cerca de 15 mil fragmentos deram mais ou menos 900 manuscritos. Então, bastante. A gente tem 900 ali, que é o grupo, né? E alguns deles estão ilegíveis. Porque o couro, você já deve ter... Couro escurece com o tempo, não escurece? Vai ficando bem escuro. Sim. É isso que aconteceu com muito do couro. E daí, o que você faz? Você tira uma foto com outras ondas luminosas. Você vai gastar toda a minha física agora. Aí você usa outras ondas de luz e outras ondas de luz, por exemplo, tipo raio-x e ultravioleta, você tira foto com ultravioleta, você consegue ler. E daí é muito legal, porque no site que eu falei, que é disponível, qualquer pessoa pode abrir, tem lá o manuscrito, tipo a foto colorida e a foto ultravioleta. Ah, ultravioleta. A foto original e a foto ultravioleta, que aí você consegue ver um escuraço e o outro mais clarinho. Mais clarinho. É igual um luminol quase, né? Que é aquele que o pessoal usa nas perícias pra ver se tem mancha de sangue e tudo, fica azulzinho, né? Isso, a gente joga diferentes ondas de luz e a gente consegue ver e consegue ler. Ô, Tupá, mas eu tenho uma... Você tá falando aí, mas eu tenho uma pergunta meio... Se for uma pergunta meio idiota, você me fala. Tá. Mas você, na sua pesquisa, você teve acesso aos originais, não? Não. Mas... Você não foi lá, tipo, sei lá, tirar uma foto das cavernas, foi ali, chegando... Não. Eu não fiz isso, mas teve um outro motivo, assim. Foi porque faltou um pouco de dinheiro para eu poder ir para Jerusalém. Entendi. Não deu certo. Embora eu tava morando na Inglaterra, seria mais fácil, mas não deu para eu ir. Só que como tem essas fotos em altíssima resolução, mas sério, é absurdo de olhar. Eu consigo ver mais pelas fotos do que se eu visse ao vivo. Eu dei a sorte de que logo que eu comecei o doutorado, estava tendo uma exposição na Holanda com alguns manuscritos e eu vi alguns ao vivo.